investimentos de até 40 milhões num projeto de lei com pedido de autorização de financiamento aqui no Poder Legislativo, como manda a legislação. Este foi objeto de uma reunião de várias comissões, chamado pela Comissão de Economia da Câmara. O presidente do DAE respondeu a questões de engenharia, questões financeiras, para a população entender. Primeiro, o objetivo, na entrevista da TV Câmara, o presidente já adiantou, está disponível no YouTube, que precisamos resolver a questão de reservação especial, extra, para o sistema Batalha. Isso envolve algumas medidas. Aqui no projeto de lei tem poços, adutoras e reservatório. Exatamente, é um complexo na região do Vale de Palmas de 4 poços, adutoras e 2 reservatórios. Especificamente nesse pedido de financiamento são 2 poços e mais o sistema de abastecimento e reservação. Os outros 2 poços nós faremos um com recurso próprio do DAE, já em processo no setor de compras, devemos nas próximas semanas soltar a licitação, e o segundo poço numa contrapartida da iniciativa privada. Então, no total 4 poços, toda a reservação e as adutoras também, fazendo com que a gente, com esses 4 poços, reduza em até 50% a dependência que hoje nós temos do Batalha. Outra questão dos chamados 4 poços pulmão é que este projeto, na colaboração com o Estado do ano passado, o antigo DAE, agora a agência SP Águas, que eles foram já cedidos, ou seja, não é um estudo a ser realizado, já está contemplado nesta perspectiva. Exatamente, foi através do mapa hidrológico da DAE, que é o órgão que regula, hoje o SP Águas, que regula a questão hídrica no Estado, através do mapa deles, eles indicaram essa região, que é uma região um pouco mais afastada da área urbana. Nós sabemos que na área urbana hoje o município tem 44 poços e esses poços já vêm, de alguma forma, interferindo um no outro, então a gente tem uma dificuldade de conseguir extrair a água necessária desses poços, por isso esse local mais afastado, esses poços estão a mais de 1.000 metros de distância cada um, ou seja, guardando aí a condição de um não interferir no outro. Então, esses projetos, nós temos a segurança de que nós vamos ter um abastecimento, até porque os poços que nós temos naquela região, para aquele lado, são poços aí acima de 200 metros cúbicos hora de água, então são poços de muita produção. No projeto de lei tem os poços, o reservatório, a questão central no Alto Paraíso e as adutoras. Agora, tem outras medidas que estão em andamento no DAE. A mais nova delas é a questão do chamado alteamento, elevar a barragem ali da lagoa para que a gente possa ter mais disponibilidade de reservação quando tiver água? Exato, aumentar a reservação, nós estamos finalizando o projeto, já temos um projeto básico, estamos avançando agora no projeto executivo do alteamento da barragem da represa em 2 metros. Com esse alteamento, nós sairíamos aí de em torno de 120.000 metros cúbicos hoje de reservação, poderemos triplicar esse volume de reservação com um investimento até certo ponto mais baixo do que, por exemplo, fazer o desassoreamento e mais rápido também. Então, com essas 2 ações, eu acredito que a gente não só resolva o problema de abastecimento vamos dizer, no momento, mas que a gente ganhe um tempo também para decidir no tempo quais as fontes de captação para o futuro para a cidade de Bauru. A gente consegue ganhar um fôlego para poder fazer essa escolha de uma forma mais calma, né? O seminário do SACRE, da USP, que está em andamento, coincidentemente, nesta semana aqui, apresenta com o professor Dr. Ricardo Irata que cidades do nosso porte vão ter que partir como Ribeirão Preto para cada vez menos depender de águas de superfície. Digo isso porque no PDA que está em vigor, que vai passar por revisão, tem, por exemplo, a proposta de fazer uma outra reservação, 22 quilômetros acima da atual. E na concessão de esgoto tem a reforma, fazer uma nova ETA ao lado do atual. Isso significa que o próximo caminho com os 4 poços pulmão e essa indicação possa ser de que a gente não faça essa segunda reservação, nesse sentido? Veja, nós estamos contratando a revisão do Plano Diretor de Águas, o último é de 2014, então já se passam aí 10 anos. Naquele IPDA falava-se em buscar água no Batalha a 22 quilômetros daqui. Naturalmente que as coisas mudaram, né? A cidade cresceu, o clima mudou, né? A questão hídrica é muito diferente do que era 10 anos atrás. E é como eu disse anteriormente, com essas ações que a gente fala, eu acho que a gente ganha tempo e fôlego para discutir as melhores opções. Porque nós já temos na área urbana uma sobrecarga nos poços, né? Muitos poços próximos. O que nós precisamos entender agora é, com esses 4 poços e mais o alteamento da barragem, quanto tempo nós vamos conseguir ganhar
de armazenamento e abastecimento. Então, dentro disso é que nós vamos ter tempo aí para discutir se nós vamos buscar água em outro ponto do Batalha, se nós vamos buscar água no Tietê, por exemplo, ou se efetivamente nós vamos investir agora em poços e água subterrânea e com o alteamento a gente faz, vamos dizer, porque com esses poços nós vamos aí reduzir hoje. Nós temos hoje uma dependência de 26% do município com a água do Batalha. Com esses poços nós vamos reduzir para 12%. Então, sim, só a região da Independência, Ouro Verde e Sabiás. Se a gente altear, a gente aumenta a reservação. Talvez com isso a gente consiga ganhar uma sobrevida de 10, 20 anos, né? Então a gente vai precisar entender melhor tanto no impacto que isso vai trazer, como no próximo PDA. Né? Por fim, ainda para a questão de matéria financeira, o Plano Diretor de Águas de 2015, que está sob análise e revisão, ele é lei municipal. A despeito da questão jurídica do financiamento, precisa alterar a lei nesse aspecto para incluir o alteamento que não está lá e esses poços pulmão? Creio que não. O que nós precisamos fazer, especialmente na questão do alteamento, é trabalharmos junto à CETESB e ao SP Águas nas licenças necessárias para podermos fazer o alteamento. Porque o alteamento, ele, ao mesmo tempo em que a gente aumenta a reservação da lagoa, a gente tem a área de alagamento também, as áreas laterais, e isso precisa ter uma licença ambiental, que nós já estamos trabalhando, discutindo também, e o próprio projeto executivo vai servir para pedir essa licença. Vamos só fazer uma paralisação para as pessoas entenderem aqui, falar com o presidente do DAI, do segundo aspecto da discussão, que é bastante longa na reunião pública da comissão, sobre as questões dos aspectos econômicos. 40 milhões, a princípio, a proposta está num projeto de financiamento de uma linha que está aberta na Caixa. Ela é mais cara, por exemplo, comparando com o que está no recém-aberto PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério das Cidades. O governo se dispõe, por exemplo, a sugerir uma emenda para ir fazendo reserva desse dinheiro para que esse custo fique bem inferior? Com certeza. No momento em que nós discutimos a possibilidade do financiamento, nós tínhamos a realidade do Finisa naquele momento. Né? O Finisa é uma linha da Caixa, porém é um dinheiro muito caro. Um dinheiro muito caro, com praticamente a inexistência de carência. Já o Ministério das Cidades, com o novo programa do PAC, além de ser uma taxa de juros muito mais atrativa, subsidiada, nós teríamos 4 anos de carência. E aí o compromisso que eu fiz hoje na audiência, e o governo se dispõe a isso, é criarmos um fundo ou uma conta específica para que, desde já, com a aprovação do financiamento, nós possamos repassar o valor das parcelas em adianto. Então, quando daqui a 4 anos iniciarmos o pagamento, nós já teríamos uma reserva de pelo menos 30, 35 milhões de reais. Ou seja, passaríamos por esse período onde nós temos um superávit e, no momento em que chegássemos no momento de pagar as parcelas, teríamos essa reserva de dinheiro. A projeção aqui do estudo inicial do financiamento, a gente conversava sobre os dados da diretoria financeira, ela superestima as despesas e não considera receitas novas do DAI. Por exemplo, com o projeto de concessão, que é fato real, está correto fazer essa projeção, nós temos somente com a troca de hidrômetros um mínimo de 20%. No meio de Dota, na Bela Vista, deu 36% de aumento de receita. Isso criou uma expectativa que seria, no segundo ano com concessão, um aumento de 70% na tarifa. Na realidade, não é um aumento de tarifa, não é? Quando você troca os hidrômetros, você reduz o índice de perdas e, ao mesmo tempo, você traz justiça tributária, vamos dizer assim, porque muitos dos hidrômetros em Bauru são muito antigos e eles não funcionam da forma como deveria. Então, nós tivemos realmente, numa média aí, dos hidrômetros já trocados, em torno de 30%. Naturalmente que nós temos que ter outras ações. Quais são as outras ações? É poder fornecer água de forma regular, por exemplo, esses 4 poços. Essa água vai chegar na casa das pessoas e não há como o gestor do DAI não entender que nós vamos ter um aumento de receita com isso. Nós precisamos cobrar por aquilo que nós vendemos. O nosso produto é a água. Então, são os hidrômetros, fornecer mais água, melhorar a reservação. Nós vamos ter que economizar em alguns pontos também, ou seja, especialmente, por exemplo, na energia, né, na fotovoltaica. Nós tínhamos uma ideia de um financiamento para isso, mas a prioridade hoje é poço. Nós estamos dialogando outras opções, inclusive com parcerias público-privadas, para poder trazer a fotovoltaica para o DAI. Veja, nós pagamos hoje em torno de 3,5 milhões de fatura de energia por mês. Nós somos o maior consumidor de CPFL em toda a região. Com a fotovoltaica, nós caímos para uma fração mínima disso, talvez 10% disso. Só com a energia fotovoltaica, nós economizaríamos 3 parcelas mensais do financiamento.
A ideia com a emenda que foi sugerida aqui, com a conta específica ou fundo, é que o DAI se comprometa a inserir no orçamento para, com a carência de 4 anos, pensando no PAC do Ministério das Cidades, chegar lá na frente e fazer uma redução substancial do valor a ser pago. Exatamente, porque se nós partimos do pressuposto, por exemplo, no Finisa, as parcelas mensais, a maior parcela seria 800 mil, mas na média 650, 700. Não acho que o Ministério das Cidades passe disso. Acho que a gente tem uma parcela aí de 600 mil mensais, mais ou menos. Se você multiplicar por 12, você tem aí quase 8 milhões por ano. Se você multiplicar por 4, são 32 milhões, mais os juros de uma conta como essa, um fundo como esse, nós chegaremos próximo dos 40 milhões, que é o valor de face do financiamento. Ou seja, se nós conseguíssemos em 4 anos pagar esses 40, 38 milhões, não tenha dúvida que nós quase que amortizaríamos toda a dívida. A ideia agora é conversar com a prefeita, a partir dessa reunião mais aberta, para que eventualmente faça esses ajustes no projeto de lei por emenda? Exatamente. Essa emenda, como discutimos, né, é uma emenda que provavelmente o Executivo tem que enviar. Vou discutir com a prefeita hoje e eu creio que a gente possa fazer isso o mais rápido possível para, se Deus quiser, na próxima segunda-feira já discutirmos o projeto em plenário. Obrigado ao Renato Purini, presidente do DAI. O projeto de lei está na Comissão de Economia, agora segue o caminho dele em regime de urgência, conforme foi solicitado pelo Poder Executivo aqui no plenário.